Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Perícia Técnica Judicial para Arquitetos e Engenheiros. Você que está chegando aí agora, volta lá para a aula de número 1. São 13 aulas do módulo jurídico e mais 5 aulas do módulo tecnológico, sendo que a última do módulo tecnológico será dada hoje aqui no canal. Todas as videoaulas são absolutamente gratuitas. A única coisa que você precisa pagar para adquirir é a apostila, que custa apenas R$ 100 e você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Legal, né? Então, não hoje perca. Nós vamos para a nossa última aula, que é a nossa 5ª aula do módulo tecnológico. Vamos falar mais sobre patologias na construção civil, para a gente saber mais como colher pistas na hora da perícia. É isso aí, essa aula hoje vai ser muito bacana e vocês vão gostar. Assim como todo o curso foi dado com bastante carinho e baseado nos meus 28 anos de experiência dentro de canteiro de obra e 10 de perícia, com formação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, você aí que está chegando agora, volta lá para a aula número 1 do módulo jurídico para que você possa fazer o curso completo. E não esqueça de clicar no link lá embaixo, comprar a apostila de perícia, que é para você ter o material completo e poder fazer a avaliação ao final do curso para você conseguir ter o seu certificado de conclusão do curso de perícia técnica judicial aqui do meu canal, ok? Automaticamente, quando você compra a apostila, tem uma outra coisa muito legal, porque você vai ser convidado a participar de uma outra plataforma onde nós temos um grupo de estudos. Nesse grupo de estudos, nós podemos falar uns com os outros através de chat e de vídeo chamada. Além disso, eu disponibilizo lá todos os slides que estão nas videoaulas aqui do canal. Além dos slides, eu disponibilizo outros materiais didáticos que são importantes para o conhecimento de vocês e para a evolução na carreira de perícia técnica. Então, é muito legal, é só acompanhar as videoaulas, que são 18 no total, 13 do módulo jurídico e 5 do módulo tecnológico. Comprar a apostila, fazer parte da plataforma de estudos. Quando você se encontrar pronto para fazer avaliação, é só me dar um toque lá pela plataforma que eu vou disponibilizar a avaliação e depois, tirando a nota acima de 7, você terá o certificado de conclusão desse curso, ok? Então vamos à nossa aula de número 5 do módulo tecnológico. Então, vamos lá, pessoal, para a nossa aula 5 do módulo tecnológico. E hoje nós vamos ver patologias na construção civil. Aula bastante importante para arquitetos e engenheiros que estão começando a carreira e ainda não têm experiência, nem aquele olho clínico ainda, né? Para verificar causas das patologias, para identificar essas mesmas patologias. Então, hoje aqui eu vou dar uma aula bem bacana para vocês e já vou ensinar algumas coisas, alguns elementos estruturais, mesmo aqueles que já conhecem alguma coisa de estrutura, mas ainda não têm muita experiência de obra, para que possam aprender como se identificar os erros numa construção através de alguns caminhos. Vamos lá. Trincas e fissuras. As trincas e fissuras são uma maneira da edificação mostrar que algo está errado. Os motivos para aparecerem são diversos, assim como a gravidade varia muito, dependendo de cada caso. Então, as trincas e as fissuras são exatamente uma amostra daquilo que o nosso organismo faz. Quando a gente está com algum tipo de problema, alguma coisa não está funcionando bem, nós apresentamos sintomas. Da mesma forma, a construção civil. E as trincas e fissuras são uma maneira da construção civil falar para você assim, estou com problemas, você precisa verificar. Então, trincas e fissuras, nós vamos ver os tipos a partir do próximo slide. Vamos lá. Classificação. De acordo com a NBR 9573 de 2003, podemos considerar que microfissuras são aberturas inferiores a 0,05
milímetros. Fissuras são aberturas inferiores a 0,5 milímetros. E as trincas são aberturas de até 1 milímetro. Então, essa aí é a nomenclatura técnica e correta para nós, engenheiros e arquitetos, nomear quando nós encontrarmos na construção e para que a gente passe para o laudo, a gente chamar da forma correta. Dependendo do tamanho, ela pode ter uma dessas 3 nomenclaturas, ok? Elas podem ser também passivas quando não se modificam com o tempo. Podem ser ativas quando aumentam e modificam ao longo do tempo, tanto a abertura quanto o comprimento. A última pode ser indício de um problema mais grave na construção e deve ser analisada com cautela, fazendo uma pesquisa para encontrar a causa. Então, nós encontramos muitas fissuras nas construções que elas ficam estagnadas, elas nunca se modificam, elas ficam sempre ali daquela maneira. Geralmente, quando isso acontece, não é problema de estrutura e fundação. É apenas um problema que vai somente até o reboco, ela não vai até nem o emboço, não chega a atingir o emboço, muito menos chega a atingir a alvenaria. Geralmente foi algum tipo de problema no decorrer da obra, na hora da pintura, ou então a questão da dilatação do trabalho do material, ou então quando ela aparece nos cantos das janelas, pode ser a ausência da contraverga que nós vamos ver logo abaixo. Vamos a elas. Existem um tipo de fissura bem comum de se observar, que são aquelas que aparecem na diagonal, partindo dos vértices inferiores das janelas. Vocês já devem ter reparado muito nisso, vocês vão encontrar muito esse tipo de fissura nas obras que vocês, nas construções ou nas obras que vocês forem periciar. Elas são muito comuns de aparecerem, sabe, naquele vérticezinho da janela, ela vem aquela rachadura, aquela fissurinha, na diagonal. Às vezes elas aparecem na parte inferior da janela e às vezes ela aparece na parte superior também. Mas é bem comum aparecer na parte inferior e eu vou mostrar por quê. Olha só, são essas daí, ó, tá vendo? Essa imagem aí ilustra bem o que eu tô querendo falar. Vocês já não viram esse tipo de fissura aparecendo abaixo das janelas? Então, vamos explicar por que isso acontece. O problema retratado na imagem do slide anterior pode ter muitas causas, porém a mais comum de todas é a ausência da contraverga. Esse elemento estrutural é normalmente esquecido por alguns profissionais que entendem ser necessária somente a verga superior da janela. A seguir vou mostrar uma imagem de uma das minhas obras onde aparece a verga superior e a contraverga inferior. Então, aí está, olha só, essa aí é uma casa que eu construí. Muito bem, vocês podem observar na imagem aí, tem a mãozinha apontando aí. A verga superior é aquela que passa por cima do vão da janela e a contraverga, ou verga inferior, que passa abaixo da janela. O que os profissionais fazem muito? Geralmente, eles colocam somente essa verga aí que está com a mãozinha apontando para cima, só essa acima do vão da janela, quando é necessário também colocar a contraverga abaixo da janela. Isso pode não ocasionar nenhum tipo de dano maior à construção. O que ocorre são aquelas fissurinhas que nós acabamos de ver lá, que aparece no cantinho inferior, saindo do vértice na diagonal para baixo da parede. É por falta dessa contraverga aí inferior. Então, vocês, quando forem executar as suas obras, engenheiros e arquitetos, peçam sempre que se preveja a verga superior e a inferior dos vãos, ok? As trincas mais profundas na diagonal são as mais preocupantes, pois demonstram possíveis problemas na estrutura e fundação. As que estão
Na horizontal ou vertical e são rasas, são menos preocupantes, sem estarem relacionadas com estrutura e fundação. Então, vocês vão ver muito esses dois tipos de fissura. Quando elas estão na diagonal numa parede, vocês já desconfiem. Sem ser essa aí da janela, que eu expliquei para vocês que normalmente é o problema da contraverga, mas se não for em janela, ela for uma trinca na diagonal, numa parede, isso é preocupante, porque geralmente isso aí está correlacionado com problemas estruturais e na fundação. Então, esses aí vocês devem observar com maior atenção. Agora, aquelas que aparecem na horizontal e na vertical, geralmente não são nada perigosas e geralmente não estão relacionadas a problemas de fundação e estrutura, salvo em alguns casos aí, mas isso é o normal de acontecer, tá? Então, vamos ver aqui, ó. A seguir, eu vou mostrar a imagem para vocês de uma trinca dessa na diagonal em uma parede, para vocês terem uma noção. Aí está, olha, tá vendo? Esse tipo de trinca, ela é perigosa. Vocês podem reparar aí na imagem que ela não está se limitando à tinta e ao reboco. O que é reboco? Aquela massa que a gente passa por baixo da tinta. Ela já está atingindo o emboço e talvez a alvenaria. Então, esse tipo de fissura, esse tipo de trinca, ela pode realmente já entregar um problema sério de estrutura. Principalmente se ela começar a aumentar, tá? Essa trinca aí, ela é preocupante, então é onde vocês devem fazer toda uma pesquisa para ver o porquê isso está acontecendo e provavelmente vocês vão encontrar lá que pilares, vigas e fundação estão apresentando problemas. Vejam essa imagem aí. Isso aí já está condenado, tá? Esse tipo de situação aí não tem mais jeito. Em primeiro lugar, é preciso que se intervenha rapidamente com um escoramento por baixo dessa viga. Esse elemento horizontal aí é a viga e ela já está totalmente rachada e percebam que a profundidade da rachadura dela é grande, é uma trinca bem considerável, ela está profunda, ela não está só a nível de tinta, nem de reboco, nem de embolso, ela já está indo no concreto. Essa trinca já está atingindo o concreto e provavelmente isso aí eu não sei quando foi tirada essa foto aí, mas provavelmente isso não está mais aí, porque já desabou. Porque se ela está apresentando aí, ela deve estar apresentando em outros pontos da construção. Isso aí, esse tipo de coisa é grave. E antes de mais nada, se tiver alguém morando aí, não pode ficar e precisa rapidamente que se escore essa viga com escoras que tem aí no mercado, pode ser com madeira e pode ser aquelas tubulares. Então, isso aí é um caso que vocês olhando, vocês já sabem que isso aí é seríssimo. Vamos ver agora umas situações que são bem comuns na construção civil e que é recorrente em processos judiciais onde envolvem perícia. Construção que colapsou, isso é, desabou totalmente ou parcialmente. Com a construção civil sendo negligenciada há décadas e virando o principal cenário da corrupção nesse país, o que mais estamos vendo e, infelizmente, ainda veremos muito, são desastres envolvendo a construção civil. Uma sequência de desabamentos com causas diferentes, tais como fundação e estrutura executadas erradas, incêndios por problemas na instalação elétrica, barragens e viadutos por ausência de manutenção, ciclovia por evidente erro na construção e por aí vai. Sendo assim, vamos ver algumas formas de perceber onde estão os erros através do exame pericial. A primeira análise é verificar e estudar todo o projeto básico e executivo daquela edificação.
Se as partes do processo não tiverem, o que é bastante normal, difícil as partes terem as plantas, procurar na prefeitura local, porque vocês vão certamente achar o projeto lá. A segunda análise é buscar na prefeitura os documentos dessa obra, o alvará, quer dizer, se essa obra teve o alvará para começar na prefeitura e se ela teve o habites para ser habitada, no caso de ser uma construção que já estava habitada, né, gente? Então, isso aí é o primeiro passo. Antes de vocês irem na construção, seja ela obra ou seja ela construção já pronta, vocês precisam ir à prefeitura ou, se não for preciso, se as partes tiverem tanto as plantas quanto esses documentos, ótimo. Se não tiverem, vocês vão lá na prefeitura da cidade onde vocês moram, que lá vocês certamente encontrarão. Terceira análise, in loco, quer dizer, vocês vão lá na construção, né? Então, vocês vão ver se ela for a construção, nós agora estamos tratando das construções que colapsaram, que desabaram, né? Porque as que não colapsaram e não desabaram foi a avaliação que nós fizemos lá das trincas e das fissuras, que é o que vocês vão encontrar numa construção que apresente problemas e que ainda não colapsou. Então, vamos lá. Vamos verificar nos escombros, nos pedaços de concreto, se existe o aço. Bom, todo mundo fala ferro, porém os vergalhões são de aço. Então, vocês podem falar, não tem problema nenhum, até os engenheiros e arquitetos falam, essa laje não tinha os ferros negativos, não tinha a malha positiva, enfim, todo mundo acaba chamando de ferro, só que eu só quero fazer um parênteses aqui, que para vocês saberem que não é ferro, tá? Os vergalhões que a gente usa na estrutura das construções, ela é feita de aço e não de ferro. É um metal diferente, aço é aço, ferro é ferro. O aço é mais resistente que o ferro. Então, só para vocês saberem qual é a nomenclatura correta. Se for laje, verificar se tem malha. Se for pilar e cinta / viga, verificar se tem armadura. O concreto também deve ser analisado quanto à sua resistência à compressão e à sua permeabilidade. Isso pode ser analisado em laboratório através de corpo de prova. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês entrarem e verem aqueles monte de escombro, vocês vão achar um monte de pedaço de concreto por ali. Naqueles pedaços de concreto, vocês precisam verificar se existe o aço, se existem os vergalhões, porque aparecem as pontas dos vergalhões saindo. No caso dos pilares, o que der para identificar como sendo pedaço de pilar que caiu, vocês têm que olhar ali dentro para ver se está saindo as pontas das armaduras, assim como as cintas e as vigas. Se for laje, lajes levam malhas. Normalmente são as malhas pop que a gente coloca. Então, também verificar se existia essa malha ali, porque o que mais acontece por aí é profissional fazer laje sem malha, colocar só o concreto. Então, é preciso que vocês verifiquem isso. Por quê? Porque tanto o concreto quanto o aço tem a sua função dentro da construção civil. O que faz o aço? O aço, ele justamente resiste a todo o esforço de tração, todo o trabalho de tração, assim como o concreto resiste à compressão. Então, ambos precisam estar existentes como elementos estruturais. Então, vocês conseguem verificar até no olho isso. E o concreto, às vezes, até no olho dá para a gente verificar também, porque muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem característico, que já aconteceu comigo, no lugar da brita correta, ali às vezes tem seixo rolado, que são aquelas pedras de rio no concreto. Às vezes vocês percebem que o cimento que está ali é de péssima qualidade, às vezes no olho dá. Se não der, o ideal é fazer um corpo de prova e mandar para o laboratório para que ele faça essa verificação e esse estudo para vocês poderem colocar lá no laudo, ok? São regidos pela ABNT-NBR 5738 de 2015, os procedimentos para moldagem e cura de corpos de prova, retirada de moldes e também para colocação e transporte dos corpos de prova, são todos descritos. Então, pessoal, quando vocês tiverem uma situação como essa aí, onde vocês vão ter que
fazer corpo de prova para análise em laboratório, vocês abram lá a BNT NBR 5738 de 2015 para vocês verem todo o procedimento legal, tá? Sempre fazendo tudo fundamentados em normas técnicas e lei, ok? Então, vocês dão eu achei importante colocar isso aqui para que vocês saibam onde vocês têm que ir para saber o procedimento corretíssimo e legal no caso de corpos de prova, tá? Se for possível visualizar as sapatas, observar se o radier está lá. Então, nós vamos ver no próximo slide como é esse radier que eu estou falando aqui para vocês. Muito bem, essa aí é a imagem de uma sapata com o seu radier lá dentro. Essa obra aí foi também uma construção que eu fiz, então tá lá, o buraco da sapata, ela foi dimensionada de acordo com o cálculo estrutural e dentro dela, lá no fundo da sapata, nós colocamos essa malha de aço, que também é definida de acordo com o cálculo estrutural. Então, por cima dessa malha aí é que será concretada a sapata e será também presa o arranque que vai dar origem ao pilar lá em cima. Então, essa aí é a imagem, essa malha que vocês têm que buscar lá dentro da sapata se ela existe, ok? Aqui nós estamos mostrando o que é uma armadura de pilar. São essas colunas de vergalhões que também são calculados pelo engenheiro calculista, ele que dimensiona o diâmetro e a quantidade de vergalhões que cada pilar vai receber. E isso varia dentro da mesma obra. Cada pilar é dimensionado de forma diferente. Cada um leva quantidade de vergalhões diferentes dependendo do posicionamento, tá? Esse projeto de cálculo estrutural, o engenheiro especializado, engenheiro civil, né, que se especializou em cálculo estrutural, ele faz sempre por cima da planta de arquitetura, porque ele vai fazer todo um estudo ali de cargas, de esforços, para saber como ele precisa dimensionar cada pilar desse. Aí nós temos a imagem de várias cintas, né, barra viga, que são feitas em toda a obra, em todo o perímetro da construção. Nós temos isso aí na parte inicial da construção, lá no chão, logo após os arranques, elas ficam amarradas aos arranques, assim como nós temos ela aí em cima dos pilares finalizando o primeiro pavimento. A partir daí será colocada a primeira laje, que vai ser o pavimento acima do térreo. Então, essa aí é a armadura das vigas e das cintas que vocês também precisam observar se elas existem lá dentro. E se existirem, precisa saber se elas foram dimensionadas corretamente. Então, essa aí é a imagem da malha que tem obrigatoriamente que estar presente nas lajes. Então, quando a laje ela colapsou, ela caiu, ela vai estar lá os pedaços dela no chão e vai ter como vocês visualizarem as pontas dela, dessa malha saindo, para ver se foi colocado e se também foi dimensionada corretamente. Agora, quando o acidente for provocado por incêndio, provavelmente ele será oriundo de instalação elétrica errada. Então, será necessário que se analise fiação, cabos, quadros e disjuntores e aterramentos. Bom, muitos problemas aí vocês têm visto aí de incêndio no nosso Museu Nacional lá do Rio, assim como aquela situação lá do CT do Flamengo. Bom, enfim, isso aí geralmente, incêndios, a gente já pode, tem algumas exceções, mas a maioria são provocadas por instalação elétrica feitas de forma errada. Muitas vezes não se colocam os aterramentos suficientes. Por exemplo, se colocam vários ar-condicionados dentro de um ambiente sem aterramento para cada aparelho, que é o correto. O quadro de disjuntor tem que ser observado para ver se por exemplo, aparelho de ar-condicionado foi colocado num circuito separado
E vai por aí afora uma série de outros equipamentos. Chuveiro elétrico precisa também ter um circuito separado. Então, tudo isso são coisas que precisam ser observadas após o incêndio, né? Se existiam também dimensionamentos corretos com relação aos cabos, se eles não estavam subdimensionados, se os disjuntores também estavam dimensionados de forma correta para desarmar quando ele tivesse sobrecarregado, e se ele desarmasse, ele não deixaria que o incêndio acontecesse. Tudo isso precisa ser avaliado. Então, pessoal, eu costumo dizer assim, são duas são duas as causas de acidentes graves nas construções. Ou é fundação e estrutura, ou é elétrica. Uma faz cair, a outra faz pegar fogo. Geralmente são essas duas, com raríssimas exceções, lógico, né? Existem alguns outros casos, mas normalmente são esses dois pontos aí que devem ser analisados com precisão, porque provavelmente foi um dos dois responsáveis. Então, nossa aula de hoje termina com esse slide aí, e aí eu estou mostrando só que as imagens foram de obras feitas por mim. É uma ótima maneira de ilustrar, né, toda a explicação, né? Como se diz, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E então, a partir de agora, para quem comprou a apostila, está com o material todinho completo, está levando a sério aí os estudos, nós vamos continuar nossos encontros lá na outra plataforma de estudos que nós temos no nosso grupo de estudos. Toda a comunicação comigo pode ser feita por lá, mesmo que eu demore um pouquinho para responder, não fiquem chateados, é porque eu faço tudo sozinha. Tudo isso aí que vocês estão vendo, slide, vídeo, site, configuração de tudo sou eu que faço, edição de vídeo, enfim, eu faço tudo sozinha, então eu prefiro continuar assim também, porque depender dos outros é complicado. Então, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas podem deixar o recado lá na nossa plataforma lá de grupo de estudos, que eu respondo sempre, tá? Posso demorar, mas vou responder. E lá também vocês vão ter à disposição todos os slides aqui que a gente está passando nas videoaulas, assim como outro tipo de material também que eu vou começar a colocar lá. Tudo aquilo que eu ver de relevância, eu vou começar a acrescentar lá para ajudar vocês nos estudos. E quem quiser fazer quem quiser tirar o certificado de conclusão do curso, me avisa quando achar que já estiver pronto, que já tiver, não tem hora certa para isso não. Cada um aí vê o seu tempo certo para isso e me comunica, olha, já estudei e tal, tô sabendo, então eu já posso fazer a avaliação. Aí a gente faz, se vocês tirarem nota acima de 7, eu passo o certificado. Mas não fiquem preocupados, se vocês não conseguirem tirar a média, vocês terão outras oportunidades, estudem mais um pouco e a gente vai fazendo a prova até vocês conseguirem passar, tá? Vocês não vão deixar de ter o certificado, não. É só vocês estudarem de novo, se submeter à avaliação de novo, é tranquilinho. Não tem problema não, e podem também tirar dúvidas comigo, sempre que tiverem, e a gente continua os nossos encontros lá, através da plataforma de estudos, e nós teremos daqui para frente muitos cursos ainda, todos voltados a vocês, tá? Engenheiros e arquitetos. Nós vamos ter curso de licitação, ensinando arquitetos e engenheiros a lidar com a licitação, fazer projetos para licitação, fazer planilhas para licitação e não serem enganados pelos agentes políticos e não entrarem em esquemas de corrupção, assim como também vou dar cursos sobre projetos e execução de obras e muitos outros que virão ainda. Se vocês tiverem sugestões, acharem assim que existe algum tipo de assunto que é o mais urgente para os arquitetos e engenheiros tomarem conhecimento, vocês podem também deixar sugestão lá na nossa plataforma de estudos ou também nos comentários aqui nos vídeos do YouTube. Ok? Então é isso lá, pessoal. Até para o próximo encontro nosso, né? Aqui no YouTube, até o próximo encontro, que eu estou sempre postando vídeos. Até o próximo curso também.
e quem está comigo aí no grupo lá de estudos até sempre, né? Porque a gente agora vai ficar sempre se falando. Então, até lá para todos. Eu espero que eu tenha passado boas informações para vocês, que eu consiga ajudar todos vocês que estão começando na carreira, porque esse é o meu principal intuito aqui nesse canal, é ajudar engenheiros e arquitetos que estão começando a carreira. Eu sei o quanto é difícil, o quanto esse início é complicado, a gente muitas vezes não sabe nem por onde começar, então o meu intuito é exatamente esse aqui, utilizando, né, de todos os cursos que eu fiz e toda a minha experiência, passados 90% da minha vida, 90% da minha vida na carreira, né, dentro de canteiro de obra, que é o melhor lugar para se aprender sobre construção civil, e tudo aquilo que eu sei e que eu venho ainda aprendendo, porque eu estou sempre me atualizando, fazendo cursos, eu gosto muito de estudar, tudo isso eu sempre disponibilizarei para você com o maior carinho para todos aqui, ok? Então, até o próximo encontro, pessoal. Bye, bye. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de sair sem deixar o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo para todo mundo que tem interesse em seguir a carreira de perícia técnica judicial e ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo aqui, ok? Até o próximo encontro. Bye, bye.